E aí galera, tudo bem? Bom, depois de ter visto algumas ferramentas aí, algumas formas de trabalhar no AWC, a gente vai começar a entender um pouco mais como é que a gente consegue penetrar nos nossos mercados e entender as dores dos nossos clientes ou dos nossos futuros clientes. Bom, uma startup de sucesso não é só sobre uma grande ideia, né? No final do dia, uma grande ideia não paga a conta, né? Então a gente tem que pesquisar, se aprofundar e ir atrás de entender qual que é o verdadeiro problema que está por trás daquela solução, daquela tecnologia. O que aquela tecnologia pode resolver para alguém? Isso é um dos fundamentos mais importantes realmente do empreendedorismo de startup, tá? Então a gente começa realmente tentando entender qual é a dor do usuário ou do cliente, né? O que ele está vivendo, que deficiências que eles têm, né? Quem são esses clientes? É sobre isso que a gente está falando aqui, beleza? Sobre cliente e usuário é importante fazer uma distinção, entender que existem as duas figuras, né? Muitas vezes a gente está entrevistando pessoas e elas são o usuário e muitas vezes não são elas quem pagam a conta. Então, um exemplo clássico é da criança com brinquedo. A criança com brinquedo, com a boneca ou coisa assim, é o usuário. Então, eu estou projetando um produto para o usuário, mas o meu modelo de negócio todo o meu negócio, ele está em torno do cliente, que são os pais. O pai ou a mãe que está pagando por essa boneca, que está trabalhando para pagar por essa boneca e tem desejos, motivações a serem satisfeitas também comprando essa boneca, seja a alegria do filho, seja qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala que o começo vem da dor do usuário e do cliente, a gente sempre separa essas duas figuras e é bom que vocês separem, vocês vão ter que preencher coisas e é bom que vocês separem quem é o usuário e quem é o cliente. Às vezes é um só, mas às vezes vai ser separado. É por isso que é bem importante a gente se aprofundar e conversar com as pessoas já tendo isso em mente, né? Afinal de contas, não importa nesse momento tanto o que a gente tem para oferecer, né? Então você já tem o TCC de vocês, já tem a tecnologia de vocês, mas nesse momento é muito mais importante a gente tentar entender com quem a gente está trabalhando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Todo mundo conhece o Segway, né? O Segway é um veículo de duas rodas, né? Com um guidão lá e tudo mais, e foi inventado lá pelos idos de 2001, e ele foi, na época, foi apresentado como uma grande revolução, né? Ia revolucionar o transporte, né? Sei lá, 10 anos depois já está todo mundo andando de Segway por aí, né? E, bom, todo mundo sabe que não foi bem o que aconteceu, né? O Segway, na verdade, hoje, eu acho que ficou reduzido para segurança de shopping, né? Então, você vai em condomínio, você vê ali um ou outro Segway, você vai em estacionamento, você vê também lá o segurança de Segway. Então, é bem diferente da realidade que eles apresentaram na época de que ia ser uma grande revolução dos transportes e tudo mais, né? Quer dizer, faltou ali tentar entender que problema, né? Que segmento de mercado, né? Para quem que ia realmente funcionar o Segway. Né? No final das contas, acabou funcionando para um pequeno nicho. Então, a história do Segway, ela mostra muito o que acontece às vezes com muito TCC que quer virar negócio. Se concentrou só na tecnologia, pensou no brilhantismo, nossa, a tecnologia é muito legal, drone ou qualquer outra coisa, super bacana, mas esqueceu de parar para olhar para o mercado e falar, será que no dia a dia eles vão usar mesmo? Será que isso é tão relevante para eles usarem no dia a dia? Então, a história do Segway é ótima para exemplificar essa dinâmica de para de olhar só para a tecnologia e olha um pouco mais para o usuário e para o potencial usuário. Legal. E aí a gente tem, no final das contas, dois conceitos que são muito importantes aí, então, dessas histórias todas, né? Que são o segmento do cliente, segmento de cliente que você está atacando, né? E a proposta de valor que você vai entregar, né? E o fit, ou seja, o encaixe entre essas duas coisas é o que realmente vai trazer a inovação que a startup, né, que a startup de vocês vai entregar, tá? Então isso é bem importante. Então, por exemplo, o que é segmento de cliente, né? O que é segmento de cliente? Segmento de cliente são os mercados que a gente pode atacar, né? São os clientes que estão dispostos a pagar, né, para alguém resolver o problema deles, certo? Então assim, quem são eles? Quem é o seu cliente? Então já vale começar a listar, a pensar em possíveis mercados, né, que vocês podem atacar, certo? Só que assim, é importante ser focado nesse momento, né? Então é importante sim listar, mas é importante já começar a entender quais são os principais clientes que vocês conseguem, que vocês querem e conseguem atacar, certo? No segmento de cliente, um erro muito comum é o aluno preencher, falando, eu vou atacar a classe A, B, C e D,
um público de 18 a 60 anos. Cara, seja focado. Tem uma premissa que a gente usa muito aqui na WC que é muito mais interessante você conseguir um pequeno público, ou seja, um público bem mais focado, de 18 a 24 anos, tal classe social, mas bem focado, que ame o seu produto, do que um público ultra genérico que só gosta do seu produto. Porque esse público super concentrado fez você entender bem a dor dele, porque ele está bem concentrado. É muito... Depois que você entende e ganha todo esse sentimento dele, você consegue escalar o volume de pessoas, ao passo que é muito mais difícil um corpo grande de pessoas que você tem eles gostam, só gostam de você, fazer essa escalada de gostar para amar você. Então, concentre-se sempre em um pequeno grupo bem concentrado no segmento de cliente para fazer com que eles amem a sua solução. Ou seja, né, nada de querer agradar todo mundo, seja focado, tá? Legal. O outro conceito que a gente falou, então a gente falou de segmento de cliente, outro conceito importante que a gente está trabalhando nesse momento é a proposta de valor. E aí entra, né, o asterisco. Proposta de valor não é só a tecnologia, não é só a sua funcionalidade, sua grande ideia de TCC, que é uma super baita tecnologia. Eu trabalho com inteligência artificial. Tá, não é disso que a gente está falando agora. Né? Os clientes, no final das contas, não compram a inteligência artificial, eles compram a resolução do problema deles. Isso é proposta de valor. Tá? Por exemplo, aqui na WC, eu até já falei deles, a gente tem a MVisia, primeiro ano da WC. Eles criaram uma solução de inteligência artificial que ajuda na seleção de produtos agrícolas. Então, o que antes era feito por pessoas olhando os produtos e selecionando manualmente, passou a ser feito por robô com uma velocidade muito maior, num processo bem mais correto e sem erros. O que acontece? Quando eles falam da proposta de valor deles, eles não falam, nossa, minha proposta de valor é inteligência artificial para seleção, não. A proposta de valor deles eu ofereço produtividade para o setor agrícola. No fim do dia, é o ganho que você oferece para aquele mercado, muito mais do que a tecnologia. Concentre-se sempre na proposta de valor com clareza no que você oferece. Tendo clareza na proposta de valor, é como você vai conseguir entregar e conseguir fazer com que o seu segmento de cliente entenda o que você está fazendo. Tá? Isso é bem importante. Legal. Mas beleza, então a gente já entendeu o segmento de cliente e proposta de valor e a gente já entendeu que tem que ter um encaixe entre esses dois. É claro que a gente vai testar esse encaixe. Conforme a gente vai evoluindo no programa, a gente vai fazendo testes, né, de solução e testes de problema para a gente testar se o encaixe que a gente está propondo faz sentido, né, conforme isso vai avaliando, vai evoluindo. Né? Mas como é que eu faço isso? Bom, primeiro de tudo, como eu falei, a gente começa pelo segmento de clientes, a gente começa entendendo profundamente quem são essas pessoas, quem são essas empresas, né? No caso que você vai trabalhar com empresas, trabalhar com pessoas físicas, mas sempre tem pessoas envolvidas. Então vamos entender como é que funciona esse contexto, vamos conversar com as pessoas e entender qual é verdadeiramente o problema delas. Né? Então com essa lista de segmentos, de possíveis segmentos de clientes e de mercado, a gente vai aprofundar o olhar sobre o problema e sobre essas pessoas. Né? E disso a gente vai trazer dados. Né? O que interessa para a gente é sempre trazer dados concretos sobre o que está acontecendo e muito menos ficar só na nossa cabeça pensando o que é certo, o que é errado. Eu acho que naquele segmento de cliente acontece isso. Não, você não acha nada. Então, você pode até achar no começo, mas você vai lá investigar, vai a campo, né, que a gente fala assim, vai a campo, vai entrevistar, vai conversar e vai pesquisar. Você não vai ficar dentro de uma sala achando nada. Então, o nosso interesse aqui é que você traga dados para que você suporte essa visão que vocês estão construindo. Beleza? Legal. E, bom, mais praticamente como a gente faz isso? Bom, eu sou designer, vou trazer para vocês algumas ferramentas, né? A principal ferramenta que a gente usa, né? Quando a gente vai investigar realmente essa questão das dores e dos problemas dos usuários e dos clientes, né? Eu vou trazer o OAT, ou Observe, Ask and Try, que em inglês quer dizer observar, entrevistar e experimentar. Né? Vou começar com observar. Né? É tão simples quanto isso. O que significa observar? Né? É você ir a campo, estar presente no contexto, ou seja, no lugar onde aquele problema está acontecendo e, de fato, observar. Se isso vai te demorar 2 horas, é 2 horas que você vai ficar observando. É claro que você não vai só observar, você vai também registrar. Certo? Registrar é sempre muito importante, como vocês já viram e vão sempre ver no AWC que a gente vai bater nessa tecla. O registro é muito importante, tanto para o projeto de vocês quanto para o programa AWC.
tá? Então registrar é importante. Só que se você está pesquisando, por exemplo, um setor médico, uma área médica, né? Você está pesquisando ali um problema de um hospital, por exemplo, e aquilo ocorre durante 2 horas, 3 horas, que você vai precisar lá, você vai ficar as 3 horas lá observando e vai anotar o que tiver que anotar, né? A observação, ela não interfere no que está acontecendo, né? Você não interfere, você fica de fora observando, você vai observar da maneira que acontece, né? Então essa é uma das coisas que a gente faz. Uma coisa importante do observar é que muitas vezes as soluções elas surgem de pessoas muito externas do mercado. E soluções que vêm de pessoas muito de fora do mercado geralmente são superficiais. Geralmente elas não entendem as minúcias e toda a nuance do mercado. Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele é um dos cabeças de uma grande startup de eventos, de ingresso e coisas assim. E todo dia surge startup de balada, todo dia surge um aplicativo novo de balada para solucionar algum problema. Geralmente são de pessoas que vão na balada e percebem algum problema e querem resolver aquele problema. E esse meu amigo, ele sempre fala, olha, você quer resolver um problema da balada? Vai trabalhar. Trabalha 2 meses na balada. Quer resolver um problema, quer fazer um aplicativo para restaurante? Vai trabalhar 1 mês, 2 meses no restaurante. Vai realmente observar o dia a dia, vai ficar imerso naquele dia a dia para pegar cada detalhe. Então, quando a gente fala de observar, é tentar chegar próximo desse nível de imersão. É ficar observando, entender toda a nuance, entender todo o detalhe que passa desapercebido no dia a dia, ficar observando, muitas vezes fazer o que a gente chama de sombra. Então, o Rodrigo falou a questão de médico, né? Às vezes você pode conseguir conversar com o médico e falar, cara, eu posso fazer sombra sua? Ficar do lado do médico o tempo inteiro, anotando, vendo como é que é a rotina, pegando cada detalhe. Esse nível de observação gera muito insight e a gente realmente espera que vocês, como alunos participantes do AWC, vivenciem muito essa fase de observação. A gente não aceita que vocês não passem alguns períodos observando e registrando esse processo. Legal. E aí, um passo além da observação, né, como o Arthur já trouxe como exemplo, um passo além da observação é, de fato, a experimentação. É você realmente testar aquele problema, viver aquele problema, né? Então, o exemplo da balada é muito bom. Por exemplo, você está lá na balada, você supõe, como eu falei, né? Você está lá na sua sala, na sua casa, na sua faculdade, pensando que acontece daquela maneira, né? Não, você vai lá e você vai viver aquilo, né? Seja como sombra, ou seja, assumindo algum posto, algum lugar de trabalho ali e realmente fazendo aquilo para você realmente experimentar como aquilo acontece. Ah, então eu estou descobrindo que tem um problema aqui. Tá, então você vai viver aquilo lá e vai testar aquilo lá e daí você vai tirar suas conclusões e dados lá do teste empírico ali mesmo, né? No local. Tem um ponto de experimentação interessante também. Muito projeto social surge, eu quero resolver o problema, blá blá blá. A gente tem um colega aqui ligado ao movimento da AWC, ele inclusive é uma das pessoas que desenha o AWC, que ele construiu uns laboratórios de inovação na favela. E ele sempre falava, se você quer resolver os problemas da favela, você tem que ir lá morar 1 mês na favela, morando nos barracões, vivendo como eles vivem, com as restrições que eles vivem, porque só assim você vai aprender os detalhes. Então, tem muita gente que acha que, não, a observação muitas vezes, eu vou lá, eu fico observando e vou embora. O experimentar é realmente um outro nível, é um nível de profundidade muito, muito rico. Igual, na USP a gente tem o que a gente chama de kit de envelhecimento. Para solução para idoso, você tem que usar o kit de envelhecimento, que são os pesos que você coloca na costa, é um óculos que deixa a sua visão mais turva, é um sapato mais pesado para você ter dificuldade de caminhar. São todas as limitações físicas que um idoso geralmente tem. Então você força o aluno a entender como é que realmente ele realmente vai experimentar aquele cotidiano do idoso e aí você vai ter insight real desse usuário. Tá, legal. E aí, finalmente, a gente chega na terceira, né? A gente está falando de observe, ask and try, né? Observar, entrevistar e experimentar. A gente já falou de observar e experimentar. Eu deixei
entrevistar por último, porque essa é a ferramenta que a gente mais usa na WC, que a gente dá muita importância. Então a gente vai bater muito na tecla da entrevista, de como vocês vão entrevistar, a gente vai falar sobre isso mais tarde, como entrevistar de uma maneira legal, como fazer isso, como abordar e tudo mais. Mas agora é importante que vocês entendam que a triangulação entre esses três métodos, né? Observar, entrevistar e experimentar, né? De repente você observou uma coisa e você tirou suas conclusões, beleza. E aí você vai entrevistar. E quando você pergunta para a pessoa que vê aquele problema, você traz mais dados. E batendo esse dado com a sua observação, você percebe que a conclusão era outra, né? Então isso é muito importante, essa triangulação, né? Você checar os dados com uma ferramenta ou com outra ferramenta traz muita riqueza de detalhe para a pesquisa da sua startup. Tá? Então isso é muito importante. Mas vamos lá, entrevistar. Né? Entrevistar o quê? Basicamente conversar com pessoas. É claro que você já não vai chegar conversando, falar, e aí, tal, eu sou da WC, vou fazer. Não é nada disso. Tem um jeito de fazer, que a gente vai falar sobre isso com mais calma mais tarde, né? Mas tem um jeito de fazer. O ponto é, vocês vão conversar com muita gente, vão falar com muita gente, gente diversa, de todos os tipos, né? Cliente, usuário, um monte de gente, né? E tem um ponto muito importante na questão da entrevista, que é de forma geral que eu queria trazer para vocês, é perguntar sempre por quê. Né? A gente tem um conceito muito interessante que chama Five Whys, né? Que em inglês quer dizer os 5 porquês. Né? Nada mais é do que o seguinte, quando a pessoa estiver te contando uma coisa, você vai perguntar assim para ela, por quê? E aí ela vai dar uma pausa e vai te responder, olha, por que isso, isso, isso. E aí você vai perguntar de novo, por quê? E aí ela vai falar, bom, por que isso, isso, isso. Conforme você vai perguntando o porquê, você vai chegando na real motivação das pessoas, no real comportamento das pessoas, no real porquê de fato ela faz aquilo. E é nisso que a gente está interessado, né? É no aprofundamento dessa informação. Você vai ter muitas vezes uma boa oportunidade de conversar com gente legal e você vai ter essa oportunidade uma vez só. Então aproveite bem essa oportunidade. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é legal falar para vocês esses métodos, né? Observar, experimentar e conversar com pessoas principalmente. Aqui na WC vocês vão fazer isso muito e muito também importante é vocês entenderem que vocês vão ter que registrar tudo isso. Tá? O registro é importante para vocês. Eu vou bater nessa tecla de novo. Né? Então a gente vai ter a ferramenta do deck, né? Que vocês vão usar para fazer isso. Legal? Bom, tudo bem. Conforme vocês vão conversando com as pessoas, conforme vocês vão entrevistando, observando, experimentando, isso vai trazendo dados. Como eu falei, esses dados vão sendo registrados no deck e vocês vão começando a perceber que existem falhas, lacunas, problemas, coisas que são mal feitas, problema que aquela pessoa vive, que aquela empresa vive e que, enfim, tá ali e aquela pessoa vai te contar. E vocês vão começando a perceber que tem problemas que são muito fortes, né? E problemas que estão ali acontecendo, também fazem parte, mas não são assim tão importantes. Né? Então tenham essa percepção de que existem problemas que se você resolver, olha, o cara te pega, né? O cara te dá qualquer coisa, ele te paga um valor assim que nem ele imaginava. E aí a gente entra no contexto do Hair on Fire, que é um conceito que surgiu num fundo de investimento americano bem famoso, que chama Sequoia Capital, é o grande investidor aí de muitas empresas, Google, Twitter, Nubank e tantas outras. E eles falam que você tem que encontrar um cliente com o cabelo pegando fogo. O que é o cliente com o cabelo pegando fogo? Cliente que está com a dor tão grande, mas tão grande que se você der um tijolo para ele, ele vai bater o tijolo na cabeça para apagar aquele fogo. Se você der uma pá para ele, ele vai dar uma pá na cabeça para apagar aquele fogo. Então ele vai chegar a se agredir para apagar aquele fogo, porque a dor é tão relevante, é igual a questão da Nubank. A dor de ter um banco no Brasil era tão grande, poxa, o custo abusivo, todo aquele processo chato, era uma dor tão gigante que qualquer coisa, qualquer solução que você desse, as pessoas iam abraçar. E aí vem uma Nubank com a solução tão boa que não só as pessoas abraçam, como disseminam, fazem fila e tudo mais. Então, esse conceito, ele fala muito sobre o nível de dor gritante a ponto da pessoa querer essa solução de qualquer jeito, mas além disso, uma coisa que a gente gosta de falar é pensa na facilidade dessa pessoa te contratar. Então, uma vez a gente percebeu que tinha uma tecnologia nossa que ela servia
muito bem para Petrobras, por exemplo. A tecnologia funcionava muito bem, era um cabelo pegando fogo até da Petrobras, porque ia ajudar muito eles, mas imagina o processo de contratação, imagina a lentidão, imagina a complexidade, a burocracia. Então, era melhor se concentrar numa média empresa que contrataria mais rapidamente, que conseguiria adotar aquela tecnologia com muito mais facilidade, do que ficar pensando num cliente gigantesco, super difícil de contratar. Então pense no cabelo pegando fogo, mas pense também nesse cliente que tem uma facilidade de contratar. Às vezes é um contato mais rápido que você tem dentro da empresa, às vezes é alguma facilidade, mas pensa nisso também. Dor gritante, mas também uma facilidade de entrar no barco. E em cima então desse cabelo pegando fogo, dessa dor muito forte, a gente vai evoluindo para daí sim, mais tarde, começar a pensar em outras coisas e como a gente vai fazer esse encaixe que a gente falou, né, do segmento de mercado que tem um cabelo pegando fogo, que tem uma dor muito forte, com uma proposta de valor que faça sentido para essas pessoas ou essas empresas. Tá? Então, como que a gente vai começar, por exemplo, a fazer o deck? Então, agora entrando no deck, até para dar uma orientação para vocês. Né? Então, vocês abrindo o deck lá, vocês vão ver que tem, bem, enfim, tem a primeira parte, apresentação e tudo mais, aí vocês vão chegar lá no slide que tem o Quem Somos, né? Então no slide Quem Somos vocês vão colocar ali um resumo, né, do que vocês estão fazendo de forma bem simples, uma frase mesmo dizendo o que vocês estão fazendo, né? Depois vocês vão ver que tem uma tela, né, que tem o nome da equipe, o nome do grupo de vocês, os membros, é bem autoexplicativo, mas vale a pena chamar atenção para uma coisa. Tem ali um esquema, né, tem um quadro, tem um esquema que representa o que vocês fazem, né? Então, tenta pensar nisso, que realmente vocês estão propondo, né? É claro que, pessoal, isso vai mudar conforme o programa vai evoluindo. Então, essas coisas são sempre dinâmicas, elas vão mudando, né? Não pense que você vai colocar alguma coisa no deck que não vai mudar, muito pelo contrário, isso vai mudar bastante, tá? Mas é para isso que serve, para vocês poderem fazer esse registro e irem evoluindo esse registro. Né? E depois você tem aqui uma descrição de 140 caracteres, meio Twitter, assim, se bem que o Twitter é antigo, porque agora o Twitter aumentou, mas enfim, continua sendo 140 caracteres, que você vai descrever ali qual é realmente a sua solução, né? O que você está fazendo, tá? E isso lembre-se sempre que isso vai evoluir, isso vai mudar. Tá? Também tem ali o número de entrevistas da última quinzena, a gente sempre vai trabalhar com quinzena, né? E o número de entrevistas total. Isso é um número bem importante que vocês têm que colocar. Tá? É obrigatório vocês colocarem esse número, porque é uma forma da gente avaliar como que vocês estão fazendo o programa, como que vocês estão crescendo no programa. Tá? Como eu falei lá no começo, a entrevista é muito importante para o programa WC. Então se esforcem para que isso seja bacana, seja bem feito. Tá? E depois, a gente, logo no segundo slide, né, de ferramenta, você vai ter aí uma ferramenta de proposta de valor e segmento de cliente. Então vocês vão entender, né, aí vocês vão registrar de fato, ali você tem segmento de cliente número 1, segmento de cliente número 2. Precisa ter esse número de segmento de cliente? Claro que não. Isso é um template que você vai preencher. A gente colocou aqui de exemplo. Né? Então você preenche lá o número de segmentos de cliente que vocês estão trabalhando no momento. De novo, isso pode vir a mudar, tanto que está ali riscadinho, né, como exemplo do que vocês devem fazer. Esse cliente era legal, não era mais legal, eu risco ele, e assim por diante. Né? Então a gente vai evoluindo essa ferramenta. Né? Isso do lado direito. Né? E do lado esquerdo a gente tem a proposta de valor, que aí sim a gente vai começar a experimentar quais são as propostas de valor que eu estou entregando. Lembrando sempre, eu vou lembrar de novo, proposta de valor não é igual à tecnologia que você está oferecendo. Não é igual à inteligência artificial, drone ou qualquer coisa parecida. Proposta de valor é o que você oferece para resolver aquele problema do cliente. A gente vai trabalhar sobre isso. Então, nesse momento, vocês só devem preencher. E é importante notar, a gente está caminhando para o encerramento aqui dessa palestra, é importante notar que tem proposta de valor 1, 2, 3 e 4, segmento de clientes 1, 2, 3 e 4. Então, vai ter um número que você vai ter que relacionar. A proposta de valor 1 é para o segmento de cliente 1, a 2 é para o 2, só para você costurar a proposta de valor com o segmento de clientes. Uma coisa importante aqui, gente, é que esse deck de Problem Solution Fit, a gente vai mostrar esse deck ao longo das próximas falas, esse é um deck iterativo. A gente vai melhorando ao longo das entregas. Então, cada quinzena vocês vão ter um encontro
com o coordenador e vocês vão ter que apresentar as mudanças. Vocês estão vendo aí que no segmento de clientes 4 tem um cortezinho em vermelho? É porque na semana anterior você acreditava que era esse e nessa semana atual você tirou. Não, eu aprendi que não funciona. Então esse é um deck que ele vai mudando ao longo das semanas e que a cada semana você vai mostrando o que mudou da semana anterior. E aí por último vocês vão ver que tem um slide de Petal Diagram, que é depois que você encontrou uma proposta clara, aquele tweet ali de você, coloca ela no meio, pensa nos 5 clientes possíveis, 5 mercados diferentes possíveis em competidores que podem estar nesses mercados. Tenta entender isso, tenta ter clareza, porque esse deck, vocês vão ver que vai ser um deck que a gente vai trabalhar aí até a próxima semana, a gente vai construir ele e ele vai ser iterativo. Você vai melhorando e amadurecendo ele. A intenção é que no final do semestre você tenha um deck super parrudo, com muita clareza de quem é seu usuário, qual que é a dor, quais são os concorrentes. Geralmente os nossos alunos eles saem com um deck muito forte que convence muita gente. É isso aí, pessoal. Até a próxima.